você entrou no direito há pouco tempo e quer aprender com facilidade e sem sofrer, você chegou ao vídeo certo. Eu sou Cindy Brunelli e nessa aula eu vou dar dicas valiosas para iniciantes no curso de direito, para você aprender muito mais rápido e mandar bem nas aulas e nas provas, mesmo que você esteja começando do zero. Caso você já esteja decidida a simplesmente arrasar no curso de direito, escreve para mim nos comentários. Eu amo direito. E se você está na faculdade, manda esse vídeo no grupo do WhatsApp da sua turma, porque eu tenho certeza que essa aula vai ajudar também os seus colegas. Quero iniciar esse vídeo contando uma história que é uma história baseada em fatos reais e talvez seja parecida com a sua. Imagine que essa é a primeira semana de aula na faculdade e uma aluna, que vamos chamar de Beatriz, está um pouco nervosa, mas profundamente feliz por ter iniciado o curso de Direito. Fazia algum tempo que ela pensava em cursar Direito e agora ela estava concretizando esse sonho. E imagine que o professor entrou em sala de aula, fez uma apresentação do seu plano de ensino e em seguida começou a lecionar a primeira aula daquela disciplina. Beatriz, assim como a grande maioria dos seus colegas, pegou uma caneta, abriu o caderno e passou a copiar. As semanas passaram e foi agendada a primeira prova. Beatriz esperava ir bem, pois ela frequentava as aulas, prestava atenção nas explicações e fazia anotações no seu caderno. E imagine qual não foi a sua surpresa diante da nota baixa. Ela não conseguiu entender o porquê do mau desempenho, porque ela tinha estudado durante horas na véspera da prova, e ela não conseguiu atingir a nota mínima. Então ela pensou que talvez fosse a dificuldade da prova. Ela pensou, o professor pegou pesado, fez uma prova impossível de ser resolvida, deve ter sido por isso. Só que as provas das demais disciplinas também resultaram em notas baixas, e aí a Beatriz teve que se deparar com um fato. Havia algo errado na forma como ela estava estudando. Mas o que seria? Ela não sabia estudar de outra forma. Ela aprendeu a anotar no caderno, revisar na véspera da prova, e era isso. Será que tinha mais algo que ela precisasse aprender? O que era? Aquilo que a Beatriz não sabia é que jamais ensinaram a ela como estudar. Ela nunca tinha ouvido falar em métodos para aprender de forma mais efetiva. Ela não sabia nada sobre concentração, rendimento, memorização, planejamento, organização. Ninguém nunca tinha explicado para ela o funcionamento da sua mente. Então, após algumas sequências de notas baixas, a Beatriz reprovou. Ela se sentiu triste e pior, ela estava convicta de que ela era incapaz de evoluir. Ela ficou totalmente desmotivada para tentar de novo, porque ela tinha medo de passar por uma nova reprovação. E então ela abandonou o curso, ainda no primeiro período da faculdade. Esse foi o triste fim de um sonho despedaçado. Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar pessoas que sejam como Beatriz, pessoas que querem estudar, mas que nem sempre sabem o melhor jeito para isso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas de uma maneira muito contraditória, o nosso sistema de ensino não ensina a estudar. O professor explica o assunto e o aluno tenta aprender, mas nem sempre o aluno sabe muito bem como fazer isso. E estudar sem aprender é um enorme desperdício de energia. Tudo poderia ter sido diferente se Beatriz soubesse, desde o início, como extrair o máximo do seu estudo. Ao entrar na faculdade, muitos alunos se apavoram porque tiram nota baixa e daí acham que aprender direito é muito difícil. E aí, será que o curso de direito é sempre complicado? A resposta é que não. Existe sim um jeito de entender direito com facilidade, ou ao menos sem tanto sofrimento. É disso que eu quero falar no vídeo de hoje, mas eu faço desde já um alerta. Esse vídeo não é para quem vive no mundo de faz de conta, tipo para quem acha que estudar direito é como assistir seriadinho de advogado no Netflix. Se esse é o seu caso, você pode ir lá escrever uma cartinha pro Papai Noel pedindo a sua carteirinha da OAB, tá? Esse vídeo é para quem quer aprender direito, mas tem os pés no chão e sabe que vai sim precisar estudar. Pronto, falei. Vou te ensinar o passo a passo para compreender o direito e você vai poder usar isso na faculdade, nos concursos públicos, no exame da OAB, enfim,
Onde você tiver alguma prova para estudar que tenha conteúdo jurídico. Eu usei esse passo a passo e deu certo para mim. Eu me formei no direito com média 9,5. E antes de terminar a faculdade, eu já tinha passado no exame da ordem e em 2 concursos públicos, que foram técnico judiciário do TJSC e do TRF4. Agora eu vou te ensinar esse segredo que me fez chegar mais longe. Então, pelo amor de Deus, não esquece de se inscrever nesse canal. O primeiro passo é buscar, em primeiro lugar, saber o básico. É ter uma ideia geral. Quando você está aprendendo a cozinhar, uma das primeiras receitas que você aprende é de cozinhar arroz. Super simples, não é mesmo? Dificilmente alguém vai aprender a preparar uma receita de risoto super sofisticado sem saber ao menos cozinhar arroz. Nos estudos acontece algo semelhante. Querer ter um conhecimento profundo, sem saber a base, é mais ou menos como querer fazer uma receita super sofisticada de risoto, de camarão com limão siciliano, fungo e queijo gorgonzola, sem nunca antes na vida ter cozinhado arroz. Dificilmente vai dar certo. Alguém que está entrando no mundo do direito deve querer aprender primeiro a base, as ideias gerais, de uma forma simples, clara, didática, resumida. Ter uma noção inicial, aprender a fazer o arroz das disciplinas jurídicas. Um erro comum dos estudantes é o de querer se aprofundar demais em determinados assuntos sem antes ter compreendido a base. Não adianta nada você tentar ler um livro super aprofundado se você não captou ainda os princípios por trás daquele assunto, porque aí você não vai entender nada que o livro está te explicando. É como se você estivesse tentando fazer o risoto chique e sofisticado, sendo que você não sabe nem cozinhar arroz, vai ficar uma gororoba. Se você está começando a estudar direito, é melhor que você estude os assuntos de um jeito simplificado, para poder fazer isso com qualidade, o que significa que você vai entender bem o que está sendo estudado. Não queira pular as etapas. Valorize livros fáceis de entender que vão poder te ajudar agora. Depois, quando você conseguir compreender as premissas gerais, você vai poder se aprofundar. E aí você vai poder fazer aquele risoto jurídico maravilhoso. Se você está iniciando no direito e ainda está precisando aprender a fazer o arroz jurídico, eu tenho algo para te dizer. Existe um conjunto de conhecimentos que são fundamentais para quem está entrando no mundo jurídico e que, se você não sabe de nada disso, você acaba sofrendo por não ter muito resultado. É por isso que algumas pessoas não conseguem entender as disciplinas mais avançadas do curso de direito, porque elas não captaram a base. Como consequência, elas sentem muita dificuldade em aprender as matérias mais difíceis. As disciplinas iniciais do direito, como filosofia, são extremamente importantes para você conseguir construir um raciocínio. O problema é que, infelizmente, às vezes, os professores das universidades possuem um grande conhecimento, mas não têm didática e não sabem passar esse conhecimento da melhor forma. E daí o aluno sai achando que as matérias são chatas. Sim, eu também passei por isso, mas não dá para ficar sem entender, porque lá na frente esse conhecimento vai te fazer falta. Você também precisa aprender história do direito. Ao estudar os diversos períodos da história, você começa a perceber a influência de determinados movimentos e ideologias dentro do nosso ordenamento jurídico. Existem leis na atualidade que foram influenciadas pelo direito lá de Roma Antiga, ou por São Tomás de Aquino na Idade Média, ou pelos pensadores iluministas da Revolução Francesa. Além disso, através da história, podemos saber o que já deu certo e errado no passado para trazer reflexões para os dias de hoje. Conhecendo a história, nós podemos evitar que certos problemas aconteçam novamente. Muita gente tem ideias que parecem inovadoras, mas que na verdade já foram testadas no passado e não deram certo. Ao estudar história, você entende por que isso acontece e daí pensa em soluções melhores. Parece absurdo o que eu vou dizer, mas não tenha tanta pressa para começar a estudar as leis. Tem muito aluno que entra no curso e já quer logo ter aula de direito civil, direito penal, quer decorar artigo de lei, etc. O resultado é que alguns estudantes não dão o devido valor para toda aquela parte inicial do curso, que fala sobre filosofia e história do direito. O resultado é que existem alunos que viram verdadeiros robozinhos jurídicos, porque só sabem decorar e não conseguem realmente pensar o direito. Vai mais longe a pessoa que aprende a ter pensamento crítico, e isso não é obtido se você somente decora como um papagaio aquilo que você vê. Eu já vi alunos que pegaram o diploma da faculdade, mas aprenderam tão pouco que hoje não são capazes sequer de conseguir ajudar a própria família a resolver os seus problemas jurídicos. Geralmente isso acontece porque logo no começo da faculdade,
O aluno não acompanha muito bem as aulas, ele não entende tão bem as disciplinas do começo do curso, e daí ele pensa que as matérias do início da graduação não são tão importantes, só que a verdade é que isso acaba afetando todo o resto do curso. Quem fica todo embolado no começo da faculdade, muitas vezes acaba tendo problemas ao longo da graduação toda, porque é como se ficasse uma lacuna nesse conhecimento. Além disso, quando você começar a aprender as disciplinas jurídicas, como direito civil, penal, constitucional e administrativo, saiba que o mais importante de tudo são os princípios. O direito muda todo dia e grandes modificações podem surgir nas leis, mas os princípios são o grande facho de luz que orienta e ilumina o ordenamento jurídico. Conhecendo bem os princípios que regem cada matéria, fica muito mais fácil entender os assuntos e não cair nas pegadinhas das provas. Ainda falando sobre as dificuldades de quem começa a estudar direito, eu vou comentar aquela que eu considero uma das maiores dificuldades e uma das estratégias que eu utilizei para superar isso. Quando eu entrei no curso, eu fiquei um pouco surpresa por ver como o direito pode ser complexo, ainda mais para quem está começando. Muitas vezes eu saía da aula e eu não tinha muita certeza se eu tinha compreendido tão bem assim o assunto. Quem está no curso de Direito sabe como é assustadora a quantidade de conteúdo novo que nós temos que aprender a cada dia. Então eu descobri um jeito simples de compreender melhor os assuntos e fixar esses assuntos na memória. Acredite se quiser, mas isso tinha a ver com o ônibus que eu usava para ir e voltar da faculdade. Eu tinha muitos colegas que também iam e voltavam de ônibus, e daí na volta da aula a gente vinha da universidade debatendo o que tinha rolado na aula daquele dia. Era uma espécie de grupo de estudos do transporte coletivo e era muito proveitoso. Às vezes o debate era tão acirrado que a gente olhava ao redor e a gente via que todo mundo no ônibus estava olhando pra gente assim, com cara de interessado na conversa. E eu tenho certeza que muitos estavam pensando, eu concordo com esse argumento, mas eu discordo desse. Ou eles estavam pensando, calem a boca, seus chatos. Pode ser também. Se a sua turma tem grupo de WhatsApp, troque ideias ali também. Grupo de WhatsApp não serve só para trocar meme e figurinha, embora eu também adore meme e figurinha. Ou você pode fazer um grupo no WhatsApp separado só para aqueles que querem conversar sobre assuntos de direito. O fato é que debater os conteúdos das aulas é super importante para entender melhor a matéria e também para fixar na sua mente. Converse sobre o direito. E por falar nisso, não esquece de enviar esse vídeo para sua turma no WhatsApp. Outra dica importante é sair da zona de conforto. Busque conversar com pessoas diferentes, leia livros diferentes, conheça outras culturas e busque contato com quem te traz inspiração. Cada dia é uma nova oportunidade para você aprender algo novo. Mas isso só vai acontecer se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto e buscar algo que vai além daquilo que você já conhece. E isso pode começar de uma forma simples, puxando papo com pessoas que não fazem parte da sua rotina diária, mas que poderiam te acrescentar algo de positivo, como novos pensamentos e reflexões. Troque ideias. Pergunta: tem que gostar de ler para cursar direito? Quem não gosta de ler pode fazer faculdade de direito ou é muito difícil? Para responder essas perguntas eu vou ser bastante sincera, então um aviso que pode doer. O fato é o seguinte, bem papo reto, você pode até não gostar de ler na sua vida, nos seus passatempos, das horas vagas, mas se você quer fazer direito, você vai ter que se acostumar às leituras. Sim, não tem como fugir. Mas Cintia, eu assisto aulas na faculdade, eu faço cursinho e eu também vejo um monte de vídeo no YouTube. Mesmo assim, eu preciso ler. Sim, acredite em mim. Mesmo que você assista às aulas de direito civil, direito penal, direito administrativo e etc., ainda assim, você vai precisar recorrer às leituras. Nem que seja apenas ler as leis. É muito difícil o seu estudo ser suficiente e completo sem incluir a leitura das leis, porque elas costumam ser a parte mais importante do exame da ordem e também dos concursos públicos. E ainda que você se recuse a ler as leis para apenas assistir a aulas, porque o seu professor é o melhor da galáxia, o fato é que você vai precisar fazer revisões do seu caderno. Eu conheço um monte de aluno que não faz nenhuma revisão do caderno e só dá aquela olhadinha mequetrefe na véspera da prova da faculdade e depois sofre porque não passa na OAB e nos concursos.
Não adianta anotar no seu caderno se você não faz revisão depois. Você precisa revisar o conteúdo. Não tem como um aluno de direito fugir da leitura. E se você não tinha esse hábito, você vai precisar criar. Eu sei que isso no começo pode não ser muito fácil, porque muitos alunos não eram acostumados a ler antes da faculdade. E também porque o vocabulário jurídico costuma ser bastante complicado para quem está começando. Logo que eu entrei no direito, eu tive basicamente um choque. Eu achava que eu era uma ótima leitora, porque eu lia muitos livros. Eu adorava ler livros de literatura. Foi então que eu descobri que os livros de direito são muito mais difíceis de compreender do que os outros. Eles não são uma leitura divertida como Harry Potter, por exemplo. Em outras palavras, no direito, o buraco é mais embaixo. Existem algumas leituras que são tão complicadas de entender que até parece que foram escritas em grego. Você fala grego? Pois é, nem eu. Então eu aprendi o que fazer para compreender as doutrinas. Para captar toda a mensagem do livro, você precisa aprender a fazer um bom resumo. É através do resumo que você vai conseguir organizar as suas ideias e sintetizar o que é mais importante para poder fazer as suas revisões depois. Estude um pouco por dia e vá aumentando os seus limites. Muita gente entra no direito e se apavora com a quantidade de coisas que tem para estudar. Se você não tinha o hábito do estudo, é normal que você sinta uma dificuldade no começo. A boa notícia é que esse hábito pode ser adquirido. Sim, para isso, o fundamental é que você vá se acostumando a estudar um pouco por dia. Nem que seja só um pouquinho. Depois, ao longo do tempo, gradativamente, você vai aumentando a quantidade de estudo diário. É muito melhor fazer revisões das disciplinas aos poucos, nem que seja só meia horinha por dia, do que deixar para estudar tudo somente na véspera da prova. Estudar na véspera da prova é algo que está no âmago do estudante brasileiro. Quando eu estava na faculdade, volta e meia eu ouvia os meus colegas desabafando. Puxa vida, eu não acredito que eu fui mal na prova, eu estudei tanto. E aí eu perguntava, é mesmo? Quanto tempo você estudou? E daí eles respondiam, nossa, no dia antes da prova eu estudei a noite inteira. E daí eu dizia, tá, mas e antes disso? Você vinha revisando a matéria? Você relia o seu caderno? Ou você pegava um livro na biblioteca para entender melhor? Ou você resolvia questões do assunto? E a resposta quase sempre era não. No direito, em geral, as matérias têm um certo grau de complexidade e muitos detalhes que precisam ser memorizados. E isso não é conseguido se você se dedica somente um dia antes da prova. O pior é quando a pessoa vai mal na prova porque estudou pouco e aí ela conclui o seguinte: se eu estudei a noite inteira antes da prova e eu fui mal, então na próxima prova eu nem vou perder o meu tempo estudando e eu vou colar de uma vez. Não faça isso. A avaliação nada mais é do que um termômetro para que você possa fazer uma análise de como está sendo o seu desempenho. Se você não consegue ir bem nas provas, opa! Liga o alerta vermelho, existe algo a ser repensado. Outro detalhe que muitos estudantes ignoram é que você não está na faculdade por causa das provas. Você está ali para aprender e ter um bom futuro profissional. Se os alunos tivessem essa consciência de que precisam estudar, talvez as avaliações da graduação nem fossem necessárias. Mas o que se percebe é que os acadêmicos, em geral, se tornam dependentes. Eles só estudam quando tem um teste. E estudar só na véspera é uma ilusão. Tem gente que estuda só na véspera e consegue ir bem na prova e daí se gaba. Nossa, eu revisei o conteúdo só no dia anterior e eu fui super bem. A pergunta que deve ser feita é: se você pegar uma prova semelhante a essa, sobre esse mesmo assunto, e você fizer ela daqui um tempo, daqui um mês, por exemplo, como você acha que você vai se sair? Caso o seu estudo fique somente na superfície, ou seja, passou a prova e você já esqueceu, você precisa ligar o alerta vermelho. E isso se o professor tiver o hábito de elaborar provas difíceis. Eu canso de escutar o seguinte discurso: ah, e o professor faz provas muito fáceis. Todo mundo tira 10. E aí, eu não me sinto motivado para estudar. A sua motivação não deve ser a nota daquela avaliação. Você está na faculdade pelo seu futuro profissional. E mais, quando você for para o mercado de trabalho, a vida real não vai querer saber como eram as suas provas.
você vai ter que ser capaz de resolver os problemas que surgirem quando houver um conflito e ele for levado até você enquanto profissional do meio jurídico. Como é que você vai se virar? Além disso, outra conta que alguns alunos não fazem é a seguinte: quando você chegar na prova da OAB ou em um concurso, você não vai poder memorizar todo o conteúdo na véspera. E é aqui que muitos estudantes têm dificuldade, porque eles se habituam a estudar um dia antes da prova, isso quando estudam, né? E daí eles chegam no exame da OAB ou no concurso, que exige o conhecimento de muitos assuntos, em muitas disciplinas, e eles não sabem como fazer para vencer o edital. É claro que você também não vai fazer a graduação pensando somente em passar no exame da ordem ou em um concurso, porque a sua carreira vai muito além disso. Ser aprovado é somente o início, é apenas um requisito. Mas é importante conseguir ir bem nessas provas? Claro que sim! E isso acontece de forma muito mais tranquila e natural quando você se habituar a estudar. Se você entrou agora no direito, pode ser que você ainda tenha dúvida se cursar direito vale a pena. Afinal, será que o direito é mesmo para você? Como é que é o curso de direito? Eu pessoalmente acredito que todo mundo deveria saber mais sobre o direito. Afinal, se a lei é para todos, ela deve estar ao alcance da compreensão de todos. Saiba que o direito é sim um curso incrível, porque ele é um dos poucos que tem a capacidade de ampliar a sua visão de mundo. É comum o aluno de direito começar a perceber que ele está mudando de opinião sobre certos assuntos, porque ele está vendo as coisas sob uma ótica que antes ele não via. Além disso, ele vai passar a não acreditar em tudo que lê, especialmente naquilo que ele vê no Facebook ou recebe nos grupos do WhatsApp. Olha só que loucura! Quem estuda direito começa a notar que muitas vezes os jornalistas dos sites de notícia não sabem exatamente o que estão falando quando trazem notícias do meio jurídico, porque afinal a maioria destes jornalistas não estudou direito. E saber o direito faz toda a diferença. Ou pior, você vai notar que certas notícias são escritas de forma a querer manipular o leitor. E o efeito disso é que muitas vezes você vai sentir uma vontade incontrolável de querer falar sobre o direito com as pessoas ao seu redor, para querer abrir os olhos delas sobre tudo aquilo que você está tendo contato agora. Resumindo, depois que começa a estudar direito, você vira basicamente um chato. Bem-vindo ao clube, eu sou uma chata assumida. Se você entrou no direito e você não virou um chato, você não está fazendo isso do jeito certo. É isso. Agora deve ter gente pensando bem assim: ah, isso não é verdade, eu não sou um chato. É chato sim, aceita que dói menos. O pior é ser alienado. Sabe aquela pessoa que acredita em tudo que lê, que vê notícia manipulada e nem desconfia, que compartilha fake news e por aí vai. Entre ser chata ou ser alienada, eu prefiro ser chata. Então, da próxima vez que te chamarem de chato, responda obrigado. Devido a essa ânsia por estudar, aprender e querer ser alguém melhor, muitas vezes acontece de o estudante se sentir até mesmo sozinho. São muitas horas de dedicação às aulas e aos livros, e o fato é que nem todo mundo vai entender o que você está passando nesse momento. Muito menos ter noção de tudo que é preciso para conseguir alcançar o que você sonha. Aliás, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas pessoas já desistiram de ter sonhos. Elas se acomodaram com o pouco que têm. Então elas não compreendem quem ousa sonhar com algo melhor. Nesses momentos, saiba que a chegada vai valer a pena. Os seus objetivos, depois de alcançados, vão servir de fôlego para sonhos ainda maiores. E a sua história de vida vai inspirar muita gente a voltar a sonhar. Eu sempre digo que entender o direito é muito bom. Afinal, nós vivemos em uma sociedade regida por regras. Então faz sentido que cada um entenda melhor os mecanismos e saiba por que as coisas são do jeito que são. Todo mundo deveria querer conhecer o direito. Além disso, se você quer ser uma mente pensante, alguém que faz a diferença, um agente de mudanças, você precisa, sim, ter uma clara noção do direito, mesmo que você não queira ser alguém formado nessa área. Um motivo bastante simples: ninguém muda aquilo que não conhece. Ninguém consegue jogar um jogo sem antes saber as suas regras. Ser um cidadão que faz a diferença na realidade ao seu redor
passa necessariamente pelo conhecimento do direito. Eu me sinto muito feliz por saber que estamos juntos nisso. Há muitos anos, antes de entrar no direito, eu queria muito entender o universo das leis. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quem não entende nada de direito, como era o meu caso antigamente, acaba se sentindo um pouco indefeso diante da vida. Talvez você já tenha passado por alguma experiência em que você não sabia se alguma situação podia ser feita ou não, ou se estava certo ou errado, ou mesmo se alguém estava agindo certo com você ou não, e o motivo dessa insegurança é a ausência de conhecimento do direito. Quem tem compreensão do direito se sente mais seguro diante da vida. Então eu decidi estudar direito e eu posso dizer que é realmente transformador. Mesmo que você não tenha intenção de fazer a graduação, eu te digo, busque esse conhecimento, mesmo que seja fora da universidade. Conhecer o direito abre a sua cabeça, você enxerga o mundo de outra forma e você também se coloca diante do mundo com muito mais segurança, porque você conhece as regras do jogo. Ao compreender o universo jurídico, você consegue ter maior pensamento crítico, segurança e autonomia. Você consegue acompanhar melhor as notícias e também debater temas importantes com as pessoas ao seu redor. Você não é levado tão facilmente pelas fake news e consegue distinguir boa parte das mentiras que saem nos meios de comunicação. Por ter esse conhecimento das regras que fazem parte do nosso jogo, você se permite ser de fato um cidadão. É incrível ter esse conhecimento e eu sinceramente queria que todos tivessem. Você já conseguiu perceber como é importante ter o domínio da base do direito? E no meu curso Primeiros Passos no Direito eu te ensino a base, os fundamentos, o que há de mais essencial no direito. O link está na descrição desse vídeo. O valor está com preço promocional e pode ser parcelado em até 12 vezes. Acredite, é possível aprender o direito de um jeito simples e objetivo. Então não perca mais tempo e assista logo ao curso Primeiros Passos no Direito. Ele é a opção ideal para quem já está exausto por achar o direito difícil de entender. É para você que sente que tudo parece muito confuso ou complicado demais, porque já percebeu que os textos e os vídeos de direito costumam ter um vocabulário que é de difícil compreensão para quem está começando. Você que sente que os livros e as aulas são complicados de assimilar e talvez até já tenha notado que os próprios professores das faculdades às vezes não sabem explicar tão bem. Eu sei como é isso. E é por isso que eu te convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. Todo o seu poder de decisão está no seu dedo. Então clique no link abaixo desse vídeo, porque você vai se surpreender por perceber que o direito pode estar ao alcance da sua compreensão. É extremamente acessível você ampliar o seu horizonte jurídico. E se você por qualquer motivo não quiser mais o curso, existe um prazo de garantia de 7 dias para pedir devolução. Você faz o pedido de forma automática dentro da própria plataforma e o valor vai ser devolvido sem nenhum questionamento. Eu me dediquei em entregar o melhor curso e então eu fico muito tranquila porque eu acredito que você vai gostar do resultado. Você tem 3 opções. A primeira opção é continuar do mesmo jeito, sem entender o direito e se sentindo confuso em relação ao universo jurídico. A segunda opção é de aprender o direito sozinho, tendo que ler as doutrinas tradicionais, com um linguajar difícil, ou assistir aulas que você nem sempre consegue entender. E a terceira opção é de assistir um curso em palavras simples e acessíveis que foi pensado especialmente em te dar a base daquilo que é o mais importante do direito para você entender absolutamente tudo com facilidade. Ao invés de continuar se sentindo confuso, você vai começar a compreender claramente os fundamentos do direito. Tem gente que fica 5 anos na faculdade, se forma em direito e não consegue sequer a aprovação no exame da OAB, o que sinaliza que talvez não tenham aprendido o suficiente. E tudo começa com uma boa base. O que vai custar não ter os primeiros passos no direito é não conseguir entender a essência do direito. Se você chegou até aqui, as chances são de que você está pensando em dar esse passo e agarrar a chance de mergulhar no universo jurídico. O que você precisa fazer agora é muito simples. É clicar no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e se inscrever. Você também pode acessar o meu site cintiobrunelli.com.br. São mais de 10 horas de aula e eu te digo, você vai amar. Se você gostou do livro Introdução ao Mundo do Direito,
Então você vai amar o curso Primeiros Passos no Direito, porque ele é muito mais completo. E se você estiver com dúvidas se deve ou não entrar no curso, saiba que também não tem problema nenhum. O Primeiros Passos no Direito é um material aprofundado para aqueles que estão prontos para dar um passo além. E eu prefiro que você tenha certeza de que você quer mesmo entender o direito, porque eu gosto de ter alunos comprometidos com a sua evolução. A compreensão do universo jurídico está te esperando e você é capaz, está ao seu alcance. Desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!